Engenheiro Jaime de Paula nasceu, cresceu, estudou em Florianópolis e há 15 anos criou uma empresa digital quando a expressão Big Data ou Big Data ainda não existia. Bem-vindo. Primeiro explica, você fala Big Data ou Big Data? Eu falo Big Data. Big Data. É. Os gringos também falam Big Data, mas às vezes você ouve no rádio, ouve na televisão, também ouve Big Data. Muito Big Data. Muito. Agora, conta pra gente onde nasceu a sua Big Data, se já nasceu Big e como chegou em Florianópolis. É verdade. É que eu nasci em Floripa, me formei lá, então, como engenheiro eletrônico, como administrador, e voltei para fazer uma tese de doutorado em Florianópolis também, na Universidade Federal. Eu tinha empreendido, eu tinha sido CIO da Perdigão, CIO da Secrisa, sempre trabalhando com tecnologia. Pô, novo assim, cara? É. Você já era CIO? Sim, sim. É. Na verdade, quando eu fui para ser CIO da Perdigão, a Perdigão tinha um computador. Era Perdigão na época do seu Saúl Brandalize. Então o IFC tinha ido lá, feito uma análise e disse, tem que botar computador nessa empresa. Aí saíram contratando gente, pegaram, na época era muito dinheiro, 20 milhões de dólares para investir em tecnologia. Aí eu coordenei esse trabalho lá. Mas aí em 2002 a minha tese não existia Big Data, a palavra realmente não existia. Eu estava focado em inteligência artificial. Só para ter uma ideia, se você fosse armazenar 1 terabyte de dados, você gastava entre $1 milhão a 5 milhões de dólares. Hoje, esse terabyte de dados compra por $10. Então, armazenar dados naquela época era muito caro, era muito complicado. Então, aí a tese foi em cima de inteligência artificial, só que ela foi evoluindo e nisso aí começaram a sopa de letrinha, né? O Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, Internet of Things, tudo isso, na verdade, que hoje se fala muito, ele é totalmente integrado, interligado, né? Um tem a ver com o outro. Então, esse Bitcoin tem conexão? Tem conexão, porque também feito todo em cima de uma bagagem de tecnologia. Né? Aonde ele vai parar, eu não sei. Você viu o preço hoje? O negócio varia de dia a dia, 1.000, 2.000. Impressionante. O Ricardo, usa a sua inteligência artificial para conversar com o Jaime. Olha, o Lucas, falando, já que o Jaime foi voltar a primórdios lá e você falou de inteligência artificial, eu vou voltar também. Em 94, eu trabalhei num banco aqui que eu era responsável por montar uma área quantitativa que, entre outras coisas, incluía modelagem com redes neurais, teoria do caos, fuzzy logic. E acho que o Jaime falou exatamente porque isso não deu em nada. Na época, tinham duas coisas que eram muito caras, capacidade computacional e dado. À medida que isso mudou, já muito, como você colocou, mas deve continuar mudando, a tendência é que a inteligência artificial se torne cada vez mais aplicada, vai estar em tudo que a gente vai fazer. E aí uma das grandes questões que surge é muita gente preocupada com o ponto que eles chamam de singularidade, né? Quando a inteligência artificial passa a superar a capacidade humana. E eu queria saber se você está entre os que se preocupam com isso ou que vê muito mais oportunidades do que riscos. Eu sou um cara que eu me preocupo com isso, né? Como eu falei, eu comecei em 2002, inteligência artificial era muito, era o nome, era o conceito, mas você tinha, na verdade, uma programação linear. Como você tem diversas... Era burra, né? Não tinha inteligência. Só que agora ela está evoluindo exatamente por causa de tudo isso. A capacidade que a gente tem hoje de armazenar dados, de analisar dados, de botar um data science para trabalhar isso e de ensinar o computador como que ele deve proceder, leva ao seguinte, um avião é um meio super legal e do bem. Mas você pode usar para destruir uma torre gêmea também. Então, acho que esse assunto de inteligência artificial veio para ficar. Ele vai substituir com muita velocidade tudo aquilo que o ser humano faz de forma igual, né? Então, eu tive agora em Israel, há dois meses atrás, e está muito claro o seguinte, daqui a 5 anos, a gente vai dirigir carro por hobby. Não por necessidade. O veículo vai ser autônomo, e vai ser mesmo, e para qualquer estrada. Né? Da mesma forma que está havendo esse assunto de fintechs. As fintechs vão derrubar os bancos? Vão, obviamente, só que o banco vai mudar a forma, ele tem dinheiro, ele vai comprar essas fintechs, ele vai se adequar. Então, inteligência... O que é a fintech? Tem muita gente que não sabe. São as empresas de tecnologia voltadas para essa área financeira que estão desintermediando muitas ações que os bancos estão fazendo. Então, eu sou daqueles que defendem a tese realmente que a partir da hora que uma máquina conseguir ensinar outra, a coisa vai ficar feia. Hoje você pega lá uma máquina, está muito claro. Hoje, nenhum ser humano ganha no xadrez de uma máquina treinada para jogar xadrez. Porém, essa máquina não sabe jogar dama. Se eu não ensiná-la a jogar dama. O problema é que agora eles pegaram o xadrez chinês lá, o Go,
e ensinaram as máquinas a jogar. Uma máquina jogava. Ela jogou. Jogou e ganhou, do ser humano. Só que aí é o seguinte, ganhou, mas no primeiro ganhou por muito pouco. Aí o que eles fizeram? Botaram duas máquinas a jogar uma contra a outra, todas as regras do jogo, e ensinando elas com raciocínio baseados em casos. Quando perdesse, o que tinha que fazer para ganhar? Hoje ela supera assim, em 70%, 80% o ganho. Então isso é uma coisa que Jaime, aí mas vai isso não é muito impactar muito especializado? em países que estão menos preparados. Você pode ter uma máquina aprendendo, mas ela não aprende de uma forma ampla, que é o que teoricamente reduziria muito esse tipo de risco que você acabou de colocar, ou não? Eu concordo contigo. Então, enquanto a máquina não conseguir aprender sozinha, isso é, se ela sabe jogar xadrez, mas eu tenho que mostrar para ela como jogar dama ou como jogar blackjack, isso aí vai ficar tranquilo, quer dizer, o comando está no ser humano ainda. Ainda bem. Ainda bem. O que a gente está falando exatamente com essa evolução de tecnologia, se daqui a pouco uma máquina não vai conseguir ensinar a outra. Entende? Então, e nisso acontecendo, que aí a tese do Steve Hawkins, a próprio Elon Musk, o próprio Bill Gates ficam preocupados que, cara, isso aí pode ser uma revolução que pode ser a melhor coisa do mundo ou vai destruir a civilização humana no conceito que a gente tem hoje. Posso entrar na conversa? Eu vou entrar com minha burrice natural, não com inteligência artificial. Entra com a burrice artificial. Não, eu não cheguei lá ainda. Enquanto a minha é natural. Eu queria falar do paradoxo. Então, aí, por dia, são 2 bilhões e meio de dados gerados na internet, por dia. E, no entanto, nós temos esse 2 bi e meio de dados na internet. Banco de dados Blinder checou, está correto. Big Data. Você cortou meu raciocínio natural. Aí é o seguinte, então tem esse contraste entre esse excesso de dados e nossa crescente desinformação. Nós que temos que ser os beneficiários disso. Saem esses dados agora, 4 em 10 americanos desconfiam que se o homem desceu ou não desceu na Lua. Querem mais provas, querem mais dados sobre isso. Então, e esse paradoxo, como a gente resolve? O que eu vejo é o seguinte, hoje, se você pensar numa estrutura de tecnologia da informação, dados. O dado é commodity. O dado é como você falou, se são 2 bilhões e meio, 25 bilhões, porque agora que nós estamos conversando, nós três estamos com o celular no bolso, ele está gerando um monte de informação. Ele está gerando um monte de informação. E se nós temos o Waze instalado, ele sabe que nós estamos em reunião aqui. Né? Por quanto tempo que a gente começou. Mas, então, dados, quando são organizados, geram informação. Informação, quando sofre análise e entendimento, que gera conhecimento. Então, o que está vendo? Com essa proliferação de dados, com essa entrada maciça de dados, está gerando desinformação. Porque o excesso de informação gera desinformação. Por isso que a inteligência artificial ela vem exatamente para trabalhar isso, para separar o joio do trigo. Isso é, se você está numa empresa que o teu interesse é construção civil, ele vai te filtrar os dados de construção civil que são interessantes para a tua empresa. Se a tua empresa está na área de seguro de saúde, ele tem que te filtrar. Então, tem que gerar análise e entendimento. Essa que é a proposta da inteligência artificial. Desculpa, gerar significa novos dados. São novos 2 bi e meio de novos dados. Não que... O Diogo, antes de você entrar na conversa, eu te apresentei de uma forma muito breve. Eu não falei na sua empresa, nem o nome da sua empresa eu dei, você vê que descuido. Então, me fala um pouco sobre a sua empresa, que é a New Way, e o que vocês fazem. Bom, a Anel é uma empresa exatamente que nasceu com essa tese de doutorado em inteligência artificial, evoluiu para a parte de Big Data Analytics. Hoje a gente captura informações, essas diversas informações que entram nos sistemas, no mercado brasileiro, Estados Unidos, e agora estamos começando em América Latina e Europa, exatamente para ajudar os nossos clientes em 2 pontos. A gente tem uma plataforma que ajuda em 2 pontos. Ajuda a vender mais. Então, buscar clientes para os nossos clientes. E o outro ajuda a monitorar risco e fraude. Porque com esse excesso de informação também, você tem muita gente tentando fraudar sistemas, burlar, né? Tanto na área de bancos quanto seguros, assim por diante. Então, hoje no Brasil, a gente trabalha praticamente com todos os grandes bancos no Brasil, todas as empresas de seguro, empresas de telecom, empresas de óleo e gás, empresas de construção civil. E nos Estados Unidos, que para nós que é muito legal, a nossa sede está aqui em Nova York, nós já estamos trabalhando com grandes clientes da área de bem de consumo, Kraft Heinz, Budweiser, com um sucesso muito grande. Isso que é legal, né? Você sair uma empresa manezinha... Paulo, né, mano? Também, isso, com o pessoal ali. Tá? Então sai uma empresa manezinha, vem para cá e a gente está ajudando muito eles a fazer esse processo de buscar clientes, nesse caso específico. Tá? Diogo, entra na conversa antes que esse bloco acabe, é uma pena.
Jaime, como você sabe, os partidos brasileiros têm um dinheirão de fundo eleitoral agora em 2018, dinheiro público. Eu gostaria de saber como é que esse Big Data vai fazer para roubar as eleições, como é que isso é feito, quanto custa para roubar, para esse estelionato eleitoral que pode ser feito, com que mecanismos para influenciar as eleições e direcioná-la para um lado ou para o outro. Como é que vai funcionar? Você acha que vai funcionar já ou daqui 4 anos? Não, eu acho que vai funcionar já. Tem aquela polêmica da tal da segurança da nossa urna eletrônica, né? Então, para todos os efeitos de tecnologia, por mais segura que seja a tua tecnologia, a tua base, é o seguinte, alguém tem a senha do root, que é o que a gente chama, alguém tem a raiz. Obviamente, quando você põe vários processos de auditoria, de independentes, vai diminuir essa parte de risco. Agora, existe possibilidade de fraude em urna eletrônica sem voto impresso? Com certeza existe. Isso aí, o cara que disser que não, está mentindo. Existe. E agora, do outro lado, você falou, como trabalhar essa parte de redes sociais, que estão cada vez mais fortes e com o pessoal gerando muita influência para um lado ou para o outro, né? Hoje você tem pessoas com, sei lá, muitos milhões de seguidores e se você está seguindo alguém, teoricamente, você tem interesse em ouvir o que aquela pessoa está colocando. E isso pode mudar realmente o destino de uma eleição no Brasil. Esse segundo ponto eu não consideraria fraude. Óbvio que você pode fazer com que não só pessoas fiquem opinando, mas robôs. Você cria robôs que vão ficar soltando opiniões e vão estar curtindo, vão estar dando like e vão estar disseminando mais informações. Então esse outro lado já seria uma fraude tecnológica e digital. Eu estou falando em partidos. Você sabe quantos partidos o Brasil tem, não sabe? Não sei, eu sei não que são muitos. Eu ia fazer um segundo quiz, que era se você é capaz, porque eu sei nome de 5, 6. São 35. 35. E eu não sei nem as iniciais. Não sei nada do que significa. É P de alguma coisa, P para cá, O P outro para lá, quiz é o seguinte, PQP. Florianópolis é uma cidade tão bacana, é um lugar encantador, seguro, é um dos melhores lugares para você fazer, para empreender no Brasil. Sim. É mais fácil negociar. E vocês têm um nome inspirado, tirado de um ditador sanguinário, o maior canalha na história do Brasil. É um nome de Florianópolis, do Floriano Peixoto. Vocês deviam mudar isso para Flores. Tu sabe que já teve uma ideia do pessoal de fazer realmente um plebiscito para mudar o nome. Mas aí é aquilo, não podemos voltar para Desterro, que é um nome meio sacana, né? Então Floripa, alguma coisa assim, ou Florianópolis em homenagem às flores. Ou pode ser Vale do Silício, eles acham que são o Vale do Silício. Poderia ser Silicon Valley, em inglês. Hoje é interessante, hoje Florianópolis, que é conhecida por uma cidade turística, hoje a arrecadação da cidade de tecnologia já passou o turismo. Incrível. E hoje nós temos mais de 900 empresas de tecnologia em Florianópolis. E muitas dessas empresas investidas por grandes fundos americanos, por exemplo. Tem um bom nome para a tua cidade, Big Data. Olha aqui. Qual é o nome da cidade? A última pergunta você tem que responder curtinho, porque o nosso tempo estourou. Você levantou 45 milhões de dólares para expandir aqui nos Estados Unidos, é correta essa informação? É correto. E é melhor expandir aqui do que expandir lá? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai manter o crescimento que nós estamos tendo lá, a gente está crescendo cerca de 50% ao ano naquele estado que o Brasil se encontra. E aqui nos Estados Unidos a ideia é crescer muito, porque para nós é um mercado completamente virgem, nós estamos com grandes clientes, quer dizer, o potencial de negócio nos Estados Unidos é 50, 100 vezes maior do que o do Brasil. Então a nossa ideia é expandir aqui também, mas de jeito nenhum deixando o Brasil parado. Você é muito competente. Muito obrigado, foi um prazer. Eu agradeço, muito obrigado. Depois do Big Pedro, uma Big Mulher.